Então vamos lá. Live. Investimentos. Membros. AF. Beleza. Bom, primeiro tema aqui é o seguinte, pessoal. O que eu queria falar aqui para vocês? Qual que é o objetivo? Primeira coisa que tem que estar muito claro para vocês para começar a fazer investimento é qual que é o seu objetivo com o investimento, né? O seu objetivo com o investimento são duas coisas. Ou você quer uma tranquilidade no seu futuro, né? Ou você pode querer ficar rico, mas é no longo prazo. É daqui 10, 15 anos. Se você está entrando para investir achando que vai ser igual uma profissão, um empreendimento, que você vai começar e vai fazer fortuna, etc., geralmente é isso que dá cagada, né? É pouquíssimas histórias de sucesso assim, para não falar nenhuma, na verdade, né? Todas, se for olhar, são muito longo prazo. Então, a primeira coisa que você tem que ter é muito claro o seguinte: investimento, o cenário ideal é o seguinte: você tenha o foco principal seu, seja no seu trabalho, no seu negócio, na sua profissão, seja lá onde for, e a menor parte do seu foco, da sua energia, do seu tempo, você vai deixar nos investimentos para que o dinheiro que você já tem, que está vindo desse lugar, esteja rendendo e fazendo um futuro mais tranquilo para você, né? Isso é investimento. O resto é a gente tentando fazer besteira, que é o mais comum por aí, né? Porque é o que dá dinheiro para corretora, é o que dá dinheiro para banco, é o que dá dinheiro para gente que vive dessas movimentações, né? Mas não é assim que funciona, né? E o que eu estou passando para vocês aqui, uma outra coisa que é importante deixar claro, é o que os maiores milionários do país fazem, tá? Tanto isso porque a gente trabalha com a parte de wealth aqui dentro do Grupo Trinos, né? Então a gente tem contato, principalmente nos últimos meses, tem tido contato aí com os principais gestoras de fortunas do Brasil inteiro, BTG, Azimuth, Opportunity, UBS, enfim, e todos fazem e pensam da mesma forma, tá? O que a gente vai adaptar, óbvio que são cenários diferentes de um multimilionário para nós, pessoas que estamos aqui, pessoas comuns, começando e tudo, é porque, de fato, para um multimilionário, o foco dele é muito mais proteção de capital, né? Para a gente tem um pouquinho mais de foco em ganhar dinheiro, né? A gente não vai ficar louco aqui querendo achar que vai ficar rico do dia para a noite, mas a gente tem um foco em aumentar patrimônio e aumentar a renda um pouco maior do que um cara que já tem um patrimônio muito grande. O foco dele é não perder, né? Então a gente consegue balancear isso aqui com a nossa estratégia, certo? Se alguma coisa que eu falar de novo não ficar claro, vocês vão me avisando por aí, tá? Então, primeira coisa que você tem que ter é foco, e a segunda coisa é uma rotina. Não adianta eu te passar aqui um monte de coisa de como que você vai montar sua carteira, etc. Como é que você vai dividir em renda fixa, renda variável, etc. Se você não tem um mínimo de programação aí sua das suas finanças pessoais ou finanças do seu negócio, né? Você tem que ter duas coisas: um controle mínimo, saber o que é o seu gasto e o que você consegue poupar. Normalmente você consegue poupar mais do que você imagina. Se você pegar lá seu extrato de cartão de crédito, as coisas que você bancou, você vai ver que um monte de coisa você gastou que você nem usava. Não estou falando que você não é para você parar de viver para só investir, pensar no futuro, não, porque a gente pode morrer amanhã também, né? Mas assim, se você quer ter algum tipo de patrimônio no futuro, você precisa pensar a longo prazo, né? Mas tem muita coisa ali que certeza que você poderia, que nem fez diferença tanto, você nem gostou tanto, e você pode interromper aquele gasto ali, aquilo ali virar um investimento para você ter um patrimônio, uma renda maior no futuro, né? Então, primeiro, você tem que ter um controle de fato dos seus gastos, né? No Brasil é muito comum que o nosso gasto seja do mesmo tamanho da nossa renda, ou às vezes até maior, né? O brasileiro é muito endividado por várias questões sociais e econômicas do próprio país, mas por questões culturais também, né? Então, assim, a gente precisa mudar isso, né? E tentar criar. Caiu, voltou. Deixa eu ver se tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí? Tinha caído, parece. Voltou, né? Beleza. Bom, então você vai ter que criar essa rotina de investimento. A primeira coisa que você tem que fazer, né? Qual que é a minha sugestão, né? Isso até faz parte de uma dúvida de alguns membros aqui, que foi muito comum. É o seguinte: o cara, às vezes, você está com dívida ou o seu orçamento não fecha ainda para começar a fazer investimento, né? Prioridade é fazer seu orçamento fechar e pagar a dívida, porque dificilmente um investimento, por melhor que ele seja, ele vai conseguir ser mais rentável do que uma dívida, né? Normalmente, quando você pensa isso, você está sendo mais otimista do que deveria,
normalmente a dívida ela é mais cara do que o próprio investimento. Então, o que você faz nesse caso? Minha sugestão, tenta ter um pouquinho de dinheiro, bem menos do que você gostaria, para começar a fazer investimento, para você ter pelo menos um hábito de começar a fazer e já começar a treinar, né? Mas o seu foco principal tem que estar em pagar a dívida e zerar as suas questões de pessoais aí da sua conta, das suas saídas versus entradas. E não pense que você vai conseguir pagar a dívida com investimento, porque não vai. Normalmente o que você faz é aumentar o tamanho do seu buraco. Quando você começa a pegar dinheiro que deveria estar sendo para pagar a dívida, para colocar em investimentos, aí geralmente o cara, quando ele busca isso, inclusive ele busca investimentos mais alavancados, né? Para pagar a dívida. Não vai ser assim, vai ser com o seu trabalho, vai ser trabalhando muito, vai ser com o seu negócio, etc., que você vai conseguir pagar isso. No investimento não é para isso, né? E quando você faz isso, geralmente você perde o controle da dívida mais ainda, ela aumenta e o seu investimento não pagou nem os juros dela, né? Então, o foco é pagar a dívida, tá? Quando está nesse caso, e equalizar as contas. Mas tenta ter alguma coisa, nem que seja 50, 100 reais por mês, para você criar o hábito e aprender a fazer, né? Então, vamos supor, eu gostaria de investir R$1.000 por mês, né? Investe 50, 100, o resto você vai focar em resolver o problema da sua dívida, e depois, mas pelo menos você já vai criando um hábito, depois você vai começar a investir seus R$1.000 por mês, né? Então, deixa eu anotar aqui no nosso quadro, duas coisas que a gente tem que ter já, né? Que é, agora que caiu a live, eu não sei se o quadro tá compartilhando aí com vocês, mas eu vou compartilhar aqui, agora tá compartilhando, né? Então, duas coisas que a gente tem que ter, que é, só um minutinho, foco, né, que é o foco no seu trabalho, né? Aqui na nossa carteira vai ser muito mais questão da gente fazer ajustes mensais, né? Não vai estar seu foco 100%, a gente vai estar por dentro do que está acontecendo no mercado, etc. Mas são questões de ajustes mensais, ajuste na carteira do que está acontecendo no mercado, mas o seu foco, a sua energia diária principal tem que estar no seu trabalho. É assim que ganha dinheiro, tá, gente? Não pense que é fazendo investimento. Investimento você vai ganhar dinheiro, mas é de longo prazo, é de uma forma que você vai construir um patrimônio de longo prazo, certo? Rotina, disciplina, eu botei aquele exemplo aqui de 1K por mês, né? Enfim. E isso aqui eu tô botando, quando você coloca esse objetivo, eu tô falando para vocês de objetivo de investimento, tá? Não entra aqui plano de saúde, seguro de vida, qualquer coisa que você tenha aí separado, talvez até previdência não entre aqui, tá? Aqui a gente está olhando para uma carteira de investimento, são coisas diferentes. Qual que vai ser a diferença aqui? Se você tem seguro de vida, plano de saúde ou uma previdência, ou os três, você vai poder correr mais risco aqui na sua carteira de investimento, né? Porque você não precisa de tanto colchão de liquidez, você não precisa de tanto segurança aqui, porque você já tem algumas coisas que te dão uma certa segurança a parte dos seus investimentos. Se você não tem plano de saúde, não tem seguro de vida, não tem uma previdência, não tem nada disso, aí você vai precisar ser um pouco mais conservador aqui na nossa carteira de investimento, vai precisar ter um pouco mais de colchão de liquidez, porque você não tem nada separado daqui da sua carteira que vá cuidar de alguma urgência que acontece na vida, e é normal e acontece com todo mundo, tá? Não pensa que não acontece, porque acontece, tá? Espero que isso tenha ficado claro aí para vocês. Ficou claro essa questão de previdência, seguro de vida, etc., não entrar aqui nessa conta? Isso aqui é uma conta separada, mas só vai entrar na hora da gente pensar sobre o nosso risco e na nossa forma de liquidez? Beleza. Enfim, aí eu vou anotar aqui, então, não inclui previdência, seguro de vida, plano de saúde e outras despesas. Estas despesas vão só influenciar na hora de tomar risco. Vamos entender melhor quando a gente for montar a carteira aqui agora, tá? Então, 2 pontos aí que a gente já abordou que são importantes ter claro, tá? Aí outra coisa que é importante, que perguntaram bastante. Se vocês pegarem aquela carteira AF que tem ali que a gente mandou para vocês em juro, etc., se vocês pegarem aquela carteira, vocês vão ver que para montar aquela carteira inteira, se você quer escolher as ações, principalmente não quer pegar o índice, o BOVA11 ou o SMAL11, precisa de um certo dinheiro, né? Então vamos supor que você vai conseguir colocar 10 ações dentro da carteira. Se você vai conseguir colocar 10 ações e os pacotes de ações são de 100 ações, vamos supor que essa ação custe R$50 cada uma.
Ou seja, o mínimo que você vai conseguir, que você vai precisar é de R$ 50.000 só para comprar um lote de ação de cada uma, né? Mais a parte de renda fixa, mais que vai ser maior do que isso, a renda variável geralmente é menor. Mas vamos supor aqui, só para vocês entenderem de conta, que renda fixa fosse 50% disso, você colocasse 50% da renda variável, que já é algo muito agressivo, né? Você teria que ter pelo menos uns R$ 100.000 aí, porque seria R$ 50.000 de ações e 50.000 do resto. Mas, aí vem a boa notícia se você está começando com menos dinheiro. A gente consegue ajustar isso porque existe os índices, que é o BOVA11 e o Small 11, principalmente, tem outros, né, hoje já no mercado aí que são semelhantes a eles, mas esses são os principais, vamos focar no básico primeiro, né? Que você tem um pacote ali por R$ 100 e poucos, então você já consegue um pouquinho. E outra coisa que é importante entender é o seguinte, você não precisa começar de cara com a sua carteira inteira estruturada no modelo ideal de balanço, igual uma carteira de um multimilionário, etc e tal. Você vai ajustando a carteira aos poucos, entendeu? No início, você pode ir vendo, falar, olha, eu não estou com dinheiro suficiente aqui para balancear essa carteira direito, eu tenho noção do que seria o ideal, mas a princípio eu não estou com ela ideal, eu estou com ela um pouco mais conservadora ou um pouco mais arriscada do que eu deveria, porque eu estou com um pouco mais de renda fixa ou um pouco mais de renda variável do que eu deveria, né? E com o tempo, à medida que eu vou fazendo meus aportes, vamos supor que eu fiz lá um compromisso de R$ 200 por mês, eu vou rebalanceando essa carteira. Então, toda vez que eu boto, vamos supor que está com muita renda variável, então toda vez que eu botar R$ 200 no próximo mês, eu vou colocar um pouco mais em renda fixa e um pouco menos em renda variável. Eu coloco tudo em renda fixa, entendeu? Para até chegar num balanço mais ou menos equilibrado. Pode ser que a sua carteira ideal ela fique pronta daqui a um ano, não tem problema. Isso aqui nós estamos falando de projetos de 10, 20 anos, até mais, se brincar. É óbvio que a gente quer aproveitar o mercado agora, que ele está em baixa, está no mercado turbulento, dá para ganhar dinheiro agora, mas o foco sempre é longo prazo, tá? Bom, outra coisa importante citar para vocês, deixa eu só colocar essa, eu estou lendo a pauta aqui junto, mas deixa eu colocar essas anotações aqui para vocês não se perderem depois dessas coisas que a gente abordou. Então a gente vai formar essa carteira ao longo do tempo, como eu falei, se você não tem esse capital balanceado ainda, né? À medida que você for fazendo seus aportes, tá? Outro ponto aqui importante é o seguinte, sobre um negócio que chama, deixa eu já colocar o tópico aqui, que o nome dele é um pouco novo para alguns, chama Asset Allocation. O que é isso? Isso aqui, gente, hoje o Pedro perguntou aqui só para falar ainda, a gente vai chegar nessa parte lá, mas, cara, minha opinião é que não vale a pena comprar no fracionado, tá? Porque o custo é bem maior, a liquidez é bem menor. Então, nesse caso, muito melhor você comprar o índice BOVA11 ou Small 11, né? Porque você está comprando uma coisa, escolhendo a ação com dinheiro que está pouco, entendeu? Não vale a pena comprar lote fracionado. Por mais que assim, se você for olhar no longo prazo, um pouquinho de dinheiro assim que você perde num fracionado, você não está tanto preocupado com liquidez, faz sentido. Mas você já come um pedaço da sua rentabilidade comprando a ação específica que a chance de errar é maior, entendeu? Então é melhor comprar o lote inteiro ou o BOVA11 Small 11, tá? A taxa para comprar fracionado é maior e a liquidez dele é menor. Então você acaba vendendo ele pior depois, entendeu? Você não vende um preço que você quer. As ordens geralmente são de preços piores para vender. Outra coisa importante aqui sobre o Asset Allocation. O que é isso? Isso aqui, gente, é consenso no mundo inteiro dos maiores investidores. Óbvio que se você for ver youtuber aí, cara de Instagram, eles não vão saber tanto falar disso aqui às vezes. Mas muito mais importante do que acertar um investimento específico, ao longo do tempo, você ganha dinheiro se você fizer uma asset allocation certa. O que é uma asset allocation certa? Se sua carteira tiver distribuída da maneira certa e simplesmente exposta a coisas que a gente não tem controle de uma maneira segura, né? E você vai aproveitar disso ao longo do tempo, sem ficar tão noiado em acertar a bunda da mosca, sem ficar tão noiado em acertar a ação que vai valorizar, o Bitcoin que vai explodir, etc. Você tem uma carteira balanceada de todas as formas que ela está exposta à inflação, à ação, à criptomoeda, à renda fixa, a juros. Ela está toda balanceada, ela está exposta a tudo de uma forma que você não vai morrer no meio do caminho, mas também você vai surfar tudo isso ao longo do tempo. Lógico que esse tipo de carteira, quando ela está com asset allocation bem feito, você não fica milionário do dia para a noite. Mas se você tiver paciência e esperar ao longo dos anos, você constrói um patrimônio muito maior do que todo mundo que ficou acertando a bunda da mosca lá atrás. Você vai ver daqui 5 anos, você tem muito mais dinheiro que aquele cara que falou que acertou a bunda da mosca ali atrás, você tem uma renda muito mais segura do que a dele, né? Isso aí é consenso em todo mundo, né? Tanto que na parte de wealth management, quando a gente vai gerir carteira desse pessoal que tem muito dinheiro, ali acima de 10 milhões de reais líquido,
o foco é totalmente asset allocation. Não tem muita preocupação no que você está colocando especificamente, qual que é a ação do momento, esse tipo de coisa, entendeu? Hum. Então, mais importante do que ativos específicos. Ficou claro isso aqui do asset allocation? Escreve aí, ficou claro ou não? Não sei se o pessoal está escutando. Não, beleza. Então lembra sempre disso. Isso aqui é mais importante do que acertar a bunda da mosca, tá? O que a gente está fazendo aqui para vocês é criando uma carteira igual a uma carteira de multimilionários, só que adaptado para a gente, pessoa física. Porque, igual, de novo, eu falei, a gente não está tão preocupado em proteger patrimônio igual eles estão. A gente vai tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, porque a gente vai ser um pouco mais ousado, mas também focado em longo prazo, de uma forma que a gente vai ter um patrimônio interessante daqui a um tempo, tá? Então, isso aí. Beleza. Primeiro a gente está passando em coisas teóricas, mas daqui a pouco a gente vai entrar na parte prática, tá? Para ficar tranquilo, né? Bom, outro tópico aqui interessante é o seguinte: risco. Deixa eu colocar isso aqui para cá. O bate-papo está bem em cima aqui da. Risco, retorno, pessoal versus carteira ideal. O que acontece? A gente vai mostrar para vocês aqui, inclusive usando aquela planilha da carteira antifrágil, qual que seria a carteira ideal para cada um de vocês, né? Dentro disso, pelo menos você tem um norte. Olha, eu sei o que eu deveria estar fazendo, né? Mas eu sei que eu sou medroso. Então eu vou fazer isso aqui de forma mais conservadora. Tudo bem, pelo menos você sabe o que deveria ser feito, mas você sabe que você é mais medroso, mais conservador e você resolveu ser mais conservador e mudar a estratégia. Mas pelo menos você sabe o eixo, você tem uma referência de qual é o eixo ideal de uma carteira de investimento profissional. Ou o contrário também, você vai falar assim, olha, eu tô pouco me fudendo mesmo, eu tenho 25 anos, não tem um papagaio para dar água, eu quero ser kamikaze, quero correr risco total. Se eu ganhar muito dinheiro, maravilha, se eu perder tudo aqui, foda-se também, né? Desculpa a palavra aí. Tudo bem também, mas pelo menos você tem um norte, você sabe para onde que você deveria estar e que tanto que você distanciou desse norte, assumindo seus riscos. Pode ser que dê certo, pode ser que dê merda, né? Eu já corri muitos riscos mais que eu deveria no passado, né? Mas hoje, em termos de investimento, eu prefiro fazer o certo, porque eu sei que ao longo do tempo o certo dá muito certo, né? E prefiro correr riscos e ser agressivo na parte do trabalho, né? De negócio, de empreender, etc. E deixar o investimento ali, aquela garantia mais certo, tá? Ó, um negócio interessante aqui, o Zoom parece que o limite é de 40 minutos e eles deram, acabou de dar um presente aqui falando que passou do limite de 40 minutos. Então acho que acima de 40 minutos você tem que pagar a versão. Não, aqui tá dando, aqui tá funcionando aí, travou? Funcionou normal, voltou agora. Ah, tá, porque eu apertei o amei, aí voltou. Não, beleza. Vamos lá, vamos lá. Então vamos continuar. Então, falando nessa questão do norte aí, entendeu? Então, se você vai tomar mais risco ou não, vai depender de você, né? Não tem problema, mas pelo menos você sabe qual que é o eixo do correto, você não está fazendo uma coisa totalmente no escuro. E isso no passado eu senti muita falta, porque eu corria risco sem saber exatamente o risco que eu estava correndo, sabe? E trabalhar muito no escuro é muito ruim, porque você não sabe para onde correr, o que você fez de errado, onde você conserta esse erro, né? Mais ou menos por aí, tá? Mas, de novo, você pode entender o que é o ideal e fazer diferente, fazer mais conservador ou mais agressivo do que deveria ser. Vamos lá. Uhum. Vamos lá. Beleza, vamos agora para a prática. Então, deixa eu ver aqui as dúvidas aqui. Bom, falei a dúvida sobre valor mínimo para capital inicial de investimento. Se não ficou claro, me avisem aí. Sobre questão de dívidas negociáveis, ou investir, como eu falei, prioridade é a dívida primeiro, mas comece a investir já para você pelo menos ter algum hábito, né?
Tem uma dúvida interessante aqui. A gente vai abordar ela melhor, mas deixa eu já falar. Sobre poupança. Uma dúvida que surgiu, e que eu acho que é comum para muita gente, é que, beleza, todo mundo entende já que a poupança rende muito menos do que qualquer outra coisa. Poupança não é investimento, ninguém deveria investir em poupança. Mas, uma coisa que todo mundo fala, puta, mas é pela facilidade. Simplesmente está lá na minha conta, já está vinculado à minha conta, eu aperto um botão, está investindo em poupança, né? Então, a primeira coisa é isso. Gente, hoje, todo banco tem isso, tá? Você tem alguma conta ali vinculada a um CDB, a uma renda fixa, a um fundo DI, etc., que você aperta um botão, da mesma forma que a poupança, ele já está rendendo muito mais que a poupança. Tá? Tem qualquer opção rende melhor que a poupança. Tá? Que seja um CDB de 80% do CDI, rende melhor que a poupança, né? Então, assim, poupança em caso nenhum é desculpa, tá? Hoje, liga pro seu gerente, conversa lá, fala para ele que você quer deixar aplicado sempre, dá uma fuçada aí no seu aplicativo, você vai achar alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar print do aplicativo pra gente, pode mandar, a gente vai te orientando. Mas liga pro seu gerente que você tem opções, sim. E sempre lembra o seguinte, você quer coisas que estejam em D0. Lembra a palavra D0, tá? Porque você tá, teoricamente, que está em poupança, você quer liquidez com ele, né? É um fundo de emergência, são coisas que estão paradas ali para o seu colchão de liquidez. Nós vamos falar disso aqui também de novo agora. E uma outra pergunta que foi feita, também relacionada um pouco à poupança, algo que, beleza, o cara não quer fazer nada disso aqui, ele não está muito preocupado com isso aqui, ele só quer pegar, colocar o dinheiro em algum lugar e olhar lá na frente o que deu desse dinheiro dele que ele está economizando todo mês. O que existe nesse sentido? Existem fundos de previdência, tá, que fazem isso. Só que você tem que saber escolher, porque a maioria dos fundos de previdência são uma bosta, né? Mas alguns fundos de previdência são muito bons porque ele já consegue, dentro da carteira do fundo, tá dividido entre vários fundos de renda fixa e vários fundos de ação. E você consegue fazer aportes mensais no modelo de previdência que você vai resgatar isso lá na frente. Vantagem disso: você não vai ter tanto trabalho, né, de verdade, e vai deixar os caras trabalharem para você. Desvantagem: você nunca tem certeza do que está sendo feito ou não, né? Por mais que você escolha um bom fundo de previdência, uma boa gestora, e você não vai aprender, né? Porque fazer investimento você mesmo te força a aprender, não só investimento, mas tudo na vida. Te força a aprender taxas de juros, inflação, por que aconteceu isso e aquilo, coisa, a dinâmica do mercado, como é que o mercado funciona, entendeu? Você aprende muita coisa para sua vida pessoal na prática, né? Então, tem fundos de previdência que são bem balanceados, com tudo dentro dele. Então, um pacotão que tem tudo ali dentro, né? Você vai resgatar daqui 10 anos, 20 anos. Geralmente, acima de 10 anos, você tem um imposto de renda melhor, né? Mas você perde essa questão do aprendizado. Vou abrir para vocês aqui a nossa planilha AF. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Onde que eu compartilho essa tela? A planilha está aparecendo aí para vocês, não? Ou não? Não, né? Deixa eu ver aqui. Como que eu tô tentando compartilhar a planilha aqui para eles. Agora vai, acho que agora foi. Aí, acho que agora foi. Agora foi, pessoal? Aí, beleza. Vamos lá. Então, estamos indo para a parte prática agora. Então, aqui tem várias orientações que a gente falou, né? Quem não leu essa planilha, essa primeira abinha aqui embaixo, escrito orientações iniciais, dá uma lida aí de novo com calma nisso aí. O que não ficar claro, vocês avisam, tá? Mas uma coisa que eu falei aqui para vocês sobre a forma de comprar isso aqui, a gente vai passar por aqui já já. Vamos só entender como que a gente vai balancear essa carteira primeiro, tá? Então, vamos aqui primeiro em renda fixa. O que nós vamos fazer? Né? O que você tem que entender aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui
Ah, tá pequeno. Agora dá para ver esses números aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Então vamos simular aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular qual que é o nosso ganho, qual é o nosso colchão de liquidez que a gente precisa, né? O que é o colchão de liquidez? Ele serve para duas coisas, esse colchão de liquidez, né? Por que geralmente a gente tem que deixar um pouco a mais do que é só o nosso gasto mensal? Porque ele serve para duas coisas. Primeiro, esse colchão de liquidez vai ser o seguinte, eu vou deixar sempre em D0, ou seja, em produtos que você resgata no mesmo dia, talvez até em D1, você pode deixar uma parte em D0, uma parte em D1, talvez uma parte até em D3. Né? Se você tem um capital grande, por exemplo, você tem lá R$1 milhão para você botar em colchão de liquidez só, dificilmente você vai precisar de 1 milhão do dia para a noite, né? Então você pode deixar 500 mil em D0, 250 mil em D1 e 250 mil em D3, por exemplo, entendeu? Não tem problema. Agora, se é um dinheiro menor, vamos supor, são 10 mil reais, 20 mil reais, é melhor que você deixe tudo em D0, né? Porque eu não sei, você pode ter uma urgência, sei lá, um acidente, alguma coisa que você vai precisar desse dinheiro na hora. Então você deixa em qualquer coisa que seu resgate seja automático, que esteja em D0 no mesmo dia que você tem esse dinheiro, tá? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa que você tem que entender, como que a gente vai calcular o tamanho desse colchão de liquidez? Você vai pegar mais ou menos qual que é o seu gasto mensal. Então vamos supor que o meu gasto mensal seja R$2 mil. Vou colocar aqui, tá vendo? Tem uma célulazinha amarelinha aqui com 7.500, vamos colocar 2 mil nela. Beleza, R$2 mil, tá? Meu gasto mensal é R$2 mil. Agora, beleza, por quantos meses eu preciso de ter isso em conta o tempo inteiro em D0, né? Em algum título que renda D0, geralmente rendem um pouco menos, né? Mas que esteja aqui em D0 e vezes quantos meses. Tem gente que fala 3 meses, 6 meses, 12 meses, tá? Vai variar. Depende muito do que está escrito aqui, ó, coeficiente de responsabilidade aqui em cima, que deixa eu só abaixar, não estou conseguindo acessar. Aqui, ó. Que é isso aqui. Obrigações, dependentes, moradia, etc. Se você não tem nenhum dependente, você não paga aluguel de casa, se você não tem nenhuma outra obrigação, não tem lá uma conta alta de plano de saúde, esse tipo de coisa, você pode colocar mais para cima, mais para baixo aqui, 3 meses só, entendeu? Ou 5 meses, não sei. Você que vai calcular isso daí, né? Agora, por que é importante você ter um colchão de liquidez, às vezes, um pouquinho maior? Por mais que pareça assim, vou ficar deixando dinheiro parado, rendendo só 100% CDI, beleza, já é muito melhor do que uma poupança, mas mesmo assim ainda é pouco, juros baixos e tal, porque o colchão de liquidez também serve para aproveitar a oportunidade, entendeu? Quando tem oportunidade, o mercado derreteu, surgiu um imóvel do lado da sua casa, muito barato e o cara está desesperado para vender, quem aproveita a oportunidade é quem tem colchão de liquidez, é quem tem dinheiro na conta parado, né? Porque se o seu dinheiro está alocado numa coisa que depende de um tempo de resgate, ou está alocado numa ação, por exemplo, você está colocou tudo em ação. Pode ser que nesse momento, pode ser não, geralmente no mercado derreteu, sua ação derreteu junto por um tempo. Né? Então você vai resgatar dessa ação para comprar mais, você vai perder dinheiro. Você tem que esperar o mercado subir de novo. Né? A gente não vende na queda, é o contrário. Né? Então o colchão de liquidez serve para aproveitar a oportunidade. Né? Então seja uma oportunidade no mercado financeiro ou fora do mercado financeiro. Surgiu, sei lá, seu concorrente quebrou a empresa do lado, ele está vendendo a preço de banana a empresa inteira, entendeu? Compra quem tem colchão de liquidez. Quem não tem dinheiro parado em colchão de liquidez não consegue comprar tão rápido. Às vezes o cara tá desesperado, ele só topa se ele pegar esse dinheiro esse mês, entendeu? Então você precisa de um pouco mais nesse sentido, entendeu? Deixa eu só ver isso aqui, beleza. Então, no meu caso aqui, o que a gente fez? A gente colocou aqui R$2 mil, vezes eu botei o fator aqui 5. Né? Então, quando você clica duas vezes aqui, tá aqui vezes 5. Vamos supor que eu queria que fosse 7. A única coisa que eu vou fazer é clicar aqui em cima da célula, que ela tá E3 aqui, tá vendo? Ao invés de ser E3, eu vou apagar isso aqui e vou colocar vezes 7. Então, 14 mil. Já calculou ali automático. Eu quero que para 12 meses. Só vim aqui, ao invés de F3 por 7, põe aqui 12. Ou outra opção que você tem ao invés de fazer isso aqui, clica no 7 ali mesmo. Pronto. Mas você muda isso aqui para 12, entendeu? Mas enfim, você calcula o seu colchão de liquidez que ele vai ter que aparecer aqui para a gente fazer a nossa conta certinho, tá? No nosso caso aqui, vamos supor que a gente colocou
7, então, para facilitar. Eu vou pintar aqui de... Vou tirar aqui de sem cor, sem preenchimento. E vou botar o 7 amarelinho, só para a gente saber que tá vezes 7, né? Beleza. Então, R$14.000. Agora deixa eu voltar para cá pro canto. A outra parte da carteira, antes de calcular a renda fixa, a gente vai olhar lá na renda variável, tá? Essa célula aqui da renda fixa, esse 55%, ele está vinculado a outra célula ali de renda variável, que a gente vai mexer nela agora. Nossa, tem um bate-papozinho que ele fica em cima da... Aí, agora foi. Em cima da... Aí. Eu não consigo clicar na abinha aqui. Agora foi. Beleza. O que a gente criou aqui? Uma coisa bem simples para facilitar a sua vida, né? O que você vai fazer aqui para você calcular qual que é o percentual seu de renda variável na sua carteira? Quando você pega a realidade brasileira, todo mundo fala em 10 a 30%. Tá? Aí você vai variar se você é conservador ou arriscado, né? Quando você pega a realidade norte-americana, um cara conservador... Voltou aí, turma? Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Compartilhar aqui de novo a planilha. Boa. Beleza, eu vou falar um pouquinho sobre Itaúsa também. Me dá uma lembrada se no final eu não falar, tá? Mas é simples ali, né? Não tem muito segredo, não. Bom, então, de novo, se fosse uma realidade brasileira, se a gente quisesse olhar como um brasileiro tradicionalzão, sempre fala-se entre 10% e 30% que você vai colocar em renda variável, né? Nos Estados Unidos, essa porcentagem é 50% um cara conservador. 60%, 70% de renda variável os caras colocam lá, né? Por quê? Porque é uma questão cultural, né? E porque é uma outra realidade também, né? É uma realidade de um país que o dólar, a moeda dele também nunca desvaloriza, né? Porque é a moeda padrão do mundo inteiro. Ele não tem inflação porque ele exporta o dólar para outro lugar, então a moeda dele não desvaloriza tanto, ele exporta a inflação para outros lugares, enfim, um dia eu explico melhor isso para vocês em questão de economia. Uma realidade diferente. Só que para gente que não é investidor de curto prazo, espero que vocês não sejam, né? A gente quer criar patrimônio de verdade e renda de verdade, porque é isso que funciona, infelizmente ou felizmente, seja lá como for, é isso que funciona. Eu gostaria que investimento fosse curto prazo, mas não é, né? Não precisa ser tão conservador quanto o brasileiro é. A gente pode ser mais agressivo, entendeu? Porque quando a gente compra um ativo, uma ação, uma renda variável bem comprada, ela se você for olhar para ela com calma, ao longo do tempo, ela é até mais segura do que uma renda fixa normal, porque ela te protege contra algumas coisas. Porque dentro de uma ação não tem só um papel. Tem um monte de ativo ali dentro, tem um monte de uma carteira de cliente de recebíveis, tem imóvel, tem instalação fixa, tem produto, tem um monte de coisa ali dentro que tem valor, né? Não é algo simplesmente assim. E se você tem um pouco de paciência, toda queda que você for ver lá no futuro, a não ser que seja óbvio, um caso específico de uma ação que de fato a empresa deteriorou de verdade, aconteceu alguma coisa com ela muito certa, a maioria ela sobe de novo. Então, e como a gente sabe selecionar muito bem aqui as ações, e de novo, vocês estão tendo a benefício aqui, quando eu recomendo umas ações para vocês, isso aqui não é análise interna só nossa não, tá? É as análises das principais mesas de casas de análise de ação dos principais wealth do Brasil. Isso aqui é o que os milionários estão recomendando no momento e que ninguém fica sabendo, tá? Estou colocando aqui para vocês, lógico, adaptado para uma forma mais pessoa física, né? Então, o que a gente faz aqui para a gente calcular esse valor aqui? O que a gente fez? Eu vou pegar e vou calcular o quê? 100% menos a minha idade, menos 20%, porque senão fica muito, né? E menos 5%, que são coisas que a gente vai colocar em proteção. Ou seja, no fundo é 100% menos a minha idade, menos 25%. Então, vamos supor, se eu tiver 35 anos, eu vou me expor um pouco menos, né? Então, vai cair para 40% aqui. Se eu tiver 45 anos, eu vou me expor um pouco menos, caindo para 30% aqui, né?
Se eu tiver 55 anos, cai um pouco menos, está com 20% aqui. De novo, o que é isso aqui? O que significa? Que quanto mais jovem você for, geralmente você tem um pouco menos de responsabilidades e você tem um tempo a mais para recuperar a eventual queda que tenha acontecido, né? Às vezes, quando você está lá com seus 50, você não quer esperar 10 anos para essa carteira sua recuperar, entendeu? Você estava a fim de aproveitar dela agora. Então, você não vai expor tanto a renda variável, porque pode ser que leve um tempo para essa renda variável recuperar, né? Por isso que é importante ter uma paciência. Se você tem 25, isso aqui cairia para 50%. Mas, de novo, eu estou colocando para vocês aqui o que seria um cenário mais ou menos ideal. Mas vamos supor que eu tenho lá 45, né? A porcentagem que está dando para mim é 30%. Se você for olhar do meio tradicional, é até mais agressivo do que deveria, né? Porque eles falam entre 10 e 30 é o máximo, a gente já está no máximo aqui, né? Mas de qualquer forma, eu falo assim, olha, eu sei que para mim, por ter 45, o ideal seria ter 30% em renda variável, mas eu sou um cara agressivo, eu não estou preocupado com curto prazo, eu sou longo prazista, eu sei que eu vou viver 100 anos ainda, hoje a população está vivendo mais mesmo, tá? Hoje você pode começar a vida do zero com 50, 60 anos, óbvio que nada é garantido, mas se você for pensar nisso, você não vive, né? Enfim, eu topo correr mais risco sim. Então, beleza, eu sei que para mim o ideal era 30, mas eu vou botar 40 aqui, entendeu? E aí o que acontece? Nessa outra abinha de renda fixa lá do outro lado, ele já está calculando automático 70% aqui. Porque basicamente o que está nessa célula é aquele 30% aqui, 100 menos aquele 30% que já cai aqui, certo? Então, resumindo, onde que a gente mexe aqui para a gente calcular qual é a nossa coisa? A gente mexe nas células que estão em amarelo, que é essa daqui, vamos supor 30 anos, e nessas células aqui, que é o quê? Meu ganho médio mensal, e às vezes que eu quero ter o número de meses versus meu ganho médio mensal, que vai ser meu colchão de liquidez. Essas células que estão em vermelho, a gente não mexe, elas estão sendo calculadas automaticamente, certo? Então, pronto. Então, o que você tem aqui, então, para mim? Para mim ficou fácil agora. Então, resumindo aqui, o que eu preciso? Eu preciso de... Vamos supor que eu vou fazer uma simulação aqui. Eu tenho 100 mil reais para começar a investir, vamos supor, tá? E aí, desses 100 mil, 45% vai ser em... Quer dizer, desses 100 mil não. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é o seguinte. Desses 100 mil, vou até colocar na parte de renda fixa ali, que é melhor para vocês verem. Primeira coisa, antes de calcular qualquer coisa, você vai nos aqui, 100 mil reais, certo? Primeira coisa que você vai fazer é tirar desses 100 mil o seu colchão de liquidez. No caso aqui, os 14 mil. Fiquei com 86 mil, certo? Então eu tenho 86 mil reais para investir em outras coisas diferentes. 14 mil vai estar investido também, né? Mas em coisas que tenham renda D0, D1, D2, D3, entendeu? Por isso que eu tô falando também que a gente pode ser um pouco mais agressivo do que manda a cartilha, porque, assim, teoricamente uma parte já interessante já tá numa renda fixa, entendeu? A gente pode ter um pouquinho mais de renda variável, sim. Mas, enfim, o que a gente vai ter aqui de renda variável? 86 mil vezes aqueles 45% que está lá na outra abinha, certo? O que a gente vai ter de renda fixa? Esses 86 mil vezes esses 55% que estão aqui, né? Então, colchão, renda variável e renda fixa, certo? Mais ou menos isso aqui que ficou calculado aqui pra gente. Ou desculpa, colchão não, colchão é o que tá ali, colchão é do lado aqui, é 14 mil. Isso aqui é total menos colchão, na verdade. Certo, isso aí. Ficou claro? Alguma dúvida até agora? Fala aí se tem alguma dúvida aí no bate-papo, pessoal, se tá tudo claro. Por enquanto só dividimos aqui mais ou menos algumas coisas da alocação. Beleza. Então, tranquilo. Agora, de novo, aquele cenário que às vezes a gente não está com muito dinheiro aí para investir. Então, eu comecei aqui meu investimento, eu sei que o ideal para mim seria isso daqui, mas eu não tenho lá o meu 100 mil, meus 50 mil, estou com 10 mil. Não tem problema, entendeu? Pode ir colocando, às vezes, no início, tudo em renda fixa ou tudo em renda variável, mas com o tempo, à medida que você vai fazendo aportes mensais, que você criou aquela rotina, aquela disciplina, você vai rebalanceando essa carteira, vai colocando mais aonde está faltando, até ficar balanceado do jeito que você quer, né? Você não precisa começar do zero já com a carteira ideal do início, né? Se você puder, melhor, mas se você não puder, não tem obrigação.
Então vamos lá. Depois eu vou fazer uma live com vocês. Vou chamar o Gibran que trabalha aqui com a gente, meu sócio, para ele fazer uma live aqui com vocês só sobre planejamento financeiro pessoal, que ele vai olhar essa parte de investimento de uma outra perspectiva, que é a de atingir certos objetivos na vida, né? Então, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa, eu quero alguma coisa, e aí você vai comprar, fazer investimentos olhando para esse futuro, né? O nosso caso aqui é um investimento um pouco mais de gente que quer criar patrimônio e renda mesmo, entendeu? Normalmente, o investimento de pessoa física, assim, que o cara quer fazer planejamento financeiro pessoal, que a gente vai fazer aqui também, é um cara que está buscando uma qualidade de vida, uma tranquilidade, ele quer comprar os objetivos dele lá na frente. Beleza, muito legal pensar assim também. É uma outra perspectiva. Aqui nós estamos pensando em criar patrimônio de verdade, criar uma renda lá na frente, e os seus objetivos tanto faz que você vai conseguir fazer o que você quiser, né? Mais ou menos por aí. Essa é a filosofia, certo? Então, beleza, distribuímos aqui. Tô me avisando aqui que eu tenho 10 minutos. Mas beleza, que agora ficou fácil. Distribuímos aqui as coisas, né? Vamos comprar renda fixa. Quanto que nós temos aqui? Temos R$ 38.700 de renda fixa para comprar. Temos duas opções. Vamos entrar lá no site da corretora, XP, Clear, Easy Invest, Rico, qualquer uma que vocês quiserem, né? E comprar o Tesouro Direto, né? Se você tiver dúvida na hora de comprar lá, eu vou simular algumas aqui para vocês verem. Não tem problema, é só perguntar para o seu assessor. Toda corretora tem assessor, tá? É muito simples, não tem segredo. Vou mostrar aqui para vocês agora, já algumas, mas é muito simples isso também. E aqui eu coloquei para vocês algumas opções de títulos que estão numa fase que tá tranquilo de comprar, uma fase boa, não são muito arriscados, nem muito nem pouco rentáveis também, rendem bem, que é o LFT, que é o mais simples de todos. O LFT ele tem vencimentos, LFT 2025, né? Daqui a um tempo ele vai vencer, vai surgir o LFT 2027, aí você compra mais, é muito simples assim. Ele vai vencendo e você vai comprando mais, pronto. Tem esses NTNB, que são tesouros que são relacionados à inflação, então você tenta se proteger da inflação, que também é interessante você ter isso na sua carteira de renda fixa, né? Ou seja, um você está se protegendo dos juros, outro você está se protegendo da inflação, na verdade. Porque um rende os juros, né, mais ou menos a taxa de juros, e o outro rende a inflação mais alguma coisa, né? A única coisa desse tesouro IPCA+, que você tem que ficar esperto é o seguinte: se você não for vender ele lá no vencimento, por exemplo, esse segundo aqui, 2035, se você não quer segurar ele até 2035, você quer vender ele antes, o preço dele varia com o tempo, né? Se a curva de juros cair ou subir, ele valoriza ou desvaloriza. Por exemplo, no início desse ano, como a curva de juros subiu muito, caiu muito, ele valorizou demais. Só que agora a realidade não é mais essa não, tá? Vale. Lucas, eu não entendi o que é MAM, tá? Eu não sei eu não observei o fundo hora uma inflação específico, porque eu tenho que ver como é que é ele, como é que ele estava, a rentabilidade dele, qual é a taxa de administração dele, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, vale a pena colocar em fundo. Eu vou explicar por que eu gosto muito de fundo de renda fixa. Se você vê um fundo de renda fixa que ele tem uma boa rentabilidade já, e ele tem um bom histórico, eu gosto mais dele do que comprar o título do Tesouro Direto. Por quê? Porque o gestor já faz esse trabalho para você de balancear o título certo dentro daquela estratégia que ele está. Porque você pode comprar fundo de renda fixa pós, pré ou que esteja relacionado à inflação, né? Geralmente a gente tenta balancear entre esses três. Mas se você não quiser balancear, compra qualquer um desses aqui que estão aqui, que são todos pré, né? São todos pós-fixados, desculpa. E você já vai ter uma renda fixa interessante, sem muito risco, sem nada acontecendo. Então, mas geralmente, por exemplo, eu não sei qual é a taxa de administração desse fundo da hora atrelada à inflação, posso recomendar alguns para vocês também. Se ele for baixa, vale a pena isso aí, porque o cara já faz essa gestão para você, né? Tem custo, óbvio, tem taxa de administração, mas o cara resolve essa vida para você, às vezes te evita perder dinheiro. Se for taxa de administração mais alta, aí não vale a pena, tá? Mas, de novo, lembra que a gente falou no início da aula? Asset allocation. Não é tão importante acertar na bunda da mosca de qual que é o fundo ideal, qual que é o título ideal. O mais importante é você ter sua carteira balanceada ao longo do tempo sempre, tá? Então aqui tem alguns fundos também. Você vai entrar lá na corretora, vai buscar esse fundo e vai comprar ele a quantidade que você quer.
dentro disso aqui que a gente está falando, certo? Vamos entrar aqui na renda variável só para a gente mostrar algumas coisas antes de eu mostrar para vocês aqui. Ô Lucas, eu não vai dar tempo de eu falar de marcação a mercado agora, mas eu falo para vocês no segundo momento, ou mando um áudio no grupo, alguma coisa assim, porque é simples também, não tem segredo não, tá? Eu vejo se eu mando um áudio no grupo aí agora para vocês. Bom, aqui do lado das ações. Então, nas ações, quanto que a gente tem para investir nessa simulação nossa? 47 mil reais, né? Então, vamos supor que eu tenho 47 mil reais. Beleza, dá para eu balancear aqui entre esses lotes aqui de ações. Vocês lembram que eu falei para vocês, quando eu mandei essa carteira para vocês no início do mês? Falei, olha, galera, tenham disciplina nesses preços aqui, porque às vezes você dá com pressa, você quer comprar, e hoje, no dia que eu tô mandando essa carteira, nenhum ativo desse aqui pega o preço do que tá aqui na planilha. Então, todos estão mais caros. Aí você fala, mas eu jogo o preço aqui e não consigo pegar a compra. Aí eu vou mostrar para vocês como você faz isso, mas você deixa a ordem de compra lá e uma hora pega. Vocês verem, o mercado aconteceu um monte de coisa que ninguém esperava nessas últimas 2 semanas, caiu e conseguiu pegar um monte de ordem de compra. Se você tivesse comprado lá no preço que tivesse na tela, você teria comprado um pouco mais caro e você conseguiu comprar um monte de ativo bom mais barato agora, né? Vamos lá. O que você vai fazer aqui? De novo, se você não tem muita experiência, o ideal é comprar essas duas coisas aqui. BOVA 11 e SMAL 11. Não tem segredo. Vai lá, busca o código do título, ticker aqui, BOVA 11, SMAL 11 e compra. Pronto, R$107, R$96. Resolve o problema. As 70 maiores empresas estão aqui dentro do BOVA 11. Não lembro qual é o número dos small caps, mas as principais small caps estão aqui dentro do SMAL 11. Ele replica isso. A única diferença é que nesses índices aqui, nesses fundos de índice, não tem dividendo. O dividendo não cai na sua conta. Ele tem dividendo, mas ele é reinvestido automaticamente, tá? O dividendo existe, mas ele é reinvestido automaticamente. Ele não cai na sua conta. Então tem essa diferença. Para quem está buscando dividendo, pode ser que faça falta, né? Apesar de que o dividendo já está sendo reinvestido automaticamente. Aí o que você vai fazer? Você vai de novo balancear aquela questão do risco-retorno, né? O ideal é que você tenha mais ou menos isso aqui: 70% em Big Cap, ou seja, BOVA 11, ou essas ações aqui de cima, ações de longo prazo, eu estou falando aqui, né? E uns 30% em small caps, né? Pode ser 80-20, 60-40, mas 70-30 eu acho que é uma boa proporção. É porque o BOVA 11 ele é mais seguro, mas ele tem um menor potencial de crescimento, né? O Small 11 é um pouco mais arriscado, são empresas menores, mas tem maior potencial de crescimento. E geralmente essas empresas demoram um pouco mais para crescer, tá? Para pegar ondas boas. Por quê? Vamos supor que veio uma onda boa, as reformas estruturais todas passaram no Brasil, começa a valorizar as ações. Os caras, principalmente o gringo, o investidor estrangeiro, o investidor grande, ele vai nas ações tradicionais primeiro. Ele compra Itaú, compra Petrobras, Vale, depois que ele vai olhar para ações menores, né? Então ela demora um pouco mais, mas ela valoriza mais depois também, né? E aí que a gente dividiu em ações de longo prazo e ações de médio prazo. Mas é mais ou menos a mesma filosofia, na verdade, de Big Caps e Small Caps. Não são exatamente Big Caps e Small Caps que está dividido aqui, mas é o seguinte, são ações que, assim, você pode casar com essa empresa aqui, ela está bem, ela não tem tanto risco, mesmo o modelo de negócio dela é sólido, você vai comprar e casar com essa empresa aqui, fica tranquilo com ela. Essas de médio prazo são empresas que talvez tenham até um maior potencial de crescimento aí no curto e no médio prazo, de valorizar mais, são ações que têm mais potencial de valorizar, mas são modelos de negócio que não estão tão consolidados ainda, assim, pode ter algum revés aí no meio do caminho, alguma coisa assim, né? Então você vai colocar um pouco menos aqui, certo? Então é mais ou menos aquela filosofia dali de cima. Pode ser que seja também 70% aqui, 30% aqui, já fica legal, certo? E, por último, né, os fundos imobiliários, que ele é um mix também que parece muito uma ação. E eles têm resistido muito bem na crise. Vocês podem ver que o mercado derreteu nesses dias aí, e os fundos imobiliários, pelo menos os bons, praticamente não se mexeram, até valorizaram, tá? Uhum. Então, coloquei aqui para vocês 3 fundos imobiliários, tá? Tigar, VISC 11, BR, CR11. Depois a gente pode falar um pouco de cada um deles. O Tigar, eu tenho proximidade deles para falar disso, tá?
Então eu consigo ver o que está acontecendo nele. Ah, uma pergunta aqui do Yali. Médio prazo, longo prazo. Formalmente falando, curto prazo é até um ano, certo? Mas pode, e acima de um ano é longo prazo. Mas isso pode ser muito pessoal, tá? Depende da pessoa, ela considera longo prazo acima de um mês e curto prazo menos que um mês. Eu considero longo prazo acima de 5 anos e médio prazo 2 anos. Essa é a minha filosofia. Mas você pode considerar mais ou menos. Não tem regra, né? Você pode vender a hora que você quiser. Se alguma ação subir muito, você realiza um pouco. Né? Então vamos supor, você comprou uma ação aqui por R$10, ela subiu para 20, mas mesmo assim você ainda acredita no potencial dela, realiza um pedaço dela, ou realiza o principal mesmo que você investiu, que daí para frente é tudo lucro, e pronto, entendeu? Mas continua investido nela durante um tempo, não realiza tudo, né? Mais ou menos por aí. E a última abinha aqui, antes de eu mostrar para vocês no meu celular uma simulação, é a de proteções. Lembra que a gente deixou 5% ainda da carteira para proteções? Então 5% aqui a gente vai colocar em quê? Em ouro, ou seja, fundos cambiais que são facinhos de comprar. Fundo de ouro, ouro também, né? Dólar, quer dizer, fundo cambial é dólar. Fundo de ouro, que é outro tipo de proteção. Ou você compra, vai lá e bota esse código aqui, ó, OZ1D, ele é um código já de contrato de ouro também. Você compra o contrato e eventualmente deixa um dinheirinho que a gente vai comprar algumas opções. Que essas opções também funcionam como seguro. O que vai acontecer? Provavelmente o dinheiro que você colocar nessa opção vai virar pó, né? E isso é bom, significa que a nossa carteira inteira está indo bem do outro lado e o mercado não derreteu. Mas se acontecer alguma coisa no mercado e você é um cara preocupado com curto prazo, essa opção que iria virar pó vai valorizar pra caramba e vai proteger uma parte da carteira, entendeu? Então vamos supor, coloquei lá R$200 e comprei R$200 dessas opções aqui. Provavelmente eu vou perder, vai virar pó esses R$200. Maravilha, não estou triste com isso. Agora, se acontecer algum problema de alguma coisa derreter, etc., você vai deixar essa opção vai valorizar por 10 vezes, 20 vezes, entendeu? Dependendo do caso, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, enfim, e vai proteger, como é um pedacinho pequeno, vai proteger uma parte das perdas aí, né? Não, fundo de ouro e cambial você não vende, né? O foco não é isso, é proteção. Você não vai vender praticamente nunca, vai ficar lá na sua carteira, né? Você só vai vender se o dia você quiser realizar sua carteira, esse tipo de coisa e tal, né? E venda é a mesma coisa, venda você vai vender só se você... Isso a gente vai calcular também se a empresa está no valor justo, né? Se ela valorizou, está no valor justo ali, entendeu? E aí você vende ela ou realiza parte dela. O negócio é que você tem que ver o cenário que ela tá, porque às vezes ela tá no valor justo por cenário que ela tava antigamente, ela não tá mais agora, né? Agora, isso a gente vai avisando para vocês também, não tem problema, fica tranquilo. Como o cenário econômico brasileiro, apesar do mundial estar horroroso, mas o cenário econômico brasileiro está sempre melhorando nesses últimos tempos, eu não estou falando tanto de venda para vocês porque o cenário está só melhorando para as empresas, né? Então, não tem muito que se preocupar no momento agora com venda, só se você realmente precisar do dinheiro, o que não é o ideal. Geralmente, nessa carteira de investimento, é um dinheiro que você não vai precisar, exatamente para isso, para você não precisar vender agora antes da hora. Se tudo continuar do jeito que está indo, você vender isso aqui daqui 5 anos, 3 anos, 2 anos, vai estar valendo muito mais do que está valendo agora. Você vai deixar dinheiro na mesa, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o meu celular, para a gente matar aqui a reunião. Cadê aqui? Onde que eu vejo o vídeo aqui de volta? Interromper compartilhamento. Aí, beleza. Bom, vou tentar mostrar para vocês a tela de um celular aqui, no meu celular, como que a gente põe uma ordem de compra desse modelo que eu tô falando aí para vocês, que a gente deixa a ordem para frente. Vou fazer um agora para vocês verem aqui. Tá. Aqui, eu acabei de entrar no aplicativo da XP. Se bem que tá espelhado para vocês aí, né? Tá ao contrário, né? Ou tá de frente? Dá para ver? Não, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos entrar aqui em cotações. Eu vou comprar um que eu tô mais tranquilo, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Por exemplo, o Tigar 11. Vou entrar aqui, ó, tá TGAR11 138,42. Beleza, vim aqui, tá 138,42. Só que na planilha, tá para eu comprar ele por 137. Tô dando um exemplo, tá? Não sei. Tá para comprar ele por 137. Beleza. Vou vir aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir colocar, tá 138,42. Vou colocar 137 aqui.
certo? Vou colocar a quantidade que eu quero dessas cotas, vamos supor que sejam 100 cotas aqui, certo? Eu coloquei aqui 100 cotas, tá? Aí o que vai estar aqui escrito aqui embaixo? Vai estar aqui escrito que hoje tudo ou nada, não sei o que, não sei o que, né? O que eu vou fazer? Eu vou botar até o dia, né? Que eu prefiro isso, porque eu vou tentar deixar essa ordem um mês, porque às vezes o mercado muda depois de um mês, né? A gente tem que observar com calma. Eu vou botar até o dia, vai ter uma datazinha azul aqui em cima. Aí, hoje é 21 de agosto, eu vou botar 21 de setembro. Né? Então, vou deixar essa ordem durante um mês. Em algum momento eu espero que pegue 137. Eu não compro ela agora por 138,40, entendeu? E vou botar em enviar. Confirma compra, sim. Ordem rejeitada. Ah, tá. Tô com uma ordem de compra grande aqui para TGA R11. Tem que pedir para liberar. Tô com uma ordem de grande de compra aqui. Isso aqui, ó, para vocês verem, essa parte azulzinha aqui, que é nesse segundo coisa aqui de histórico, tudo que está em cinza aqui são ordens de compra minha que não pegaram. Então aí, se pegar, pegou, entendeu? Então tá isso aqui. O que pegou mesmo, a gente vem aqui e entra em ações, em fundo imobiliário, esse tipo de coisa, entendeu? Que tá aqui dentro da sua parte da sua carteira. Isso aqui é do aplicativo da XP. Vai variar muito do aplicativo que você usa. Eu uso XP e uso BTG Pactual Digital, que são os dois que eu gosto de usar. Então eu deixo mais ou menos dividido metade para cada lado. Mas não tem regra, são todos bons. Easy é bom, Clear é bom, Rico é bom, entendeu? Só que muda um pouquinho esse detalhe aqui do jeito que você opera o aplicativo. É mais ou menos por aí, certo? E, por exemplo, a XP tem uma taxa alta para você fazer compra, movimentação. Então, quando que não seria legal tem que deixar o dinheiro na corretora durante o mês que você colocou a ordem, tem que deixar. Senão, pode acontecer, se você já tiver ações, ele considera isso como margem de segurança. Então ele pode pegar a sua ordem, mesmo que você não tenha dinheiro, você vai ficar negativo. Aí você tem que transferir o dinheiro depois que pegou a ordem, porque senão você vai pagar juros nessa parte negativa aí, entendeu? Mas se você não tiver nada comprado ainda, ele não vai nem deixar você pegar essa ordem, porque você não tem nenhuma garantia ali, entendeu, daquela compra. Mas o ideal é que você tenha um dinheirinho parado ali sim, né? É um dinheiro que é ruim que você deixa ali que não vai estar rendendo, né? Mas geralmente você não vai pôr tudo. Até porque não vão ser todas as ordens que vão pegar. Dessas ordens minhas aqui, por exemplo, deve ser uma ou duas que vai pegar. Então eu tenho muito menos dinheiro do que eu precisaria ali para pegar todas essas ordens do que necessário. Mas assim, cuidado para não ser muito louco também, saindo botando ordem em tudo. Às vezes o mercado dá uma queda de repente e pega todas as ordens, né? E aí você vai ter que botar o dinheiro aí para isso, né? Gabriel, você fala atualizar a planilha do seu controle pessoal ou aquela dos controles de preços? Eu vou mandar uma planilha para vocês. Eu vou mandar a minha pessoal para vocês terem esse controle. Na próxima live que a gente fizer já na semana que vem, de preço normal, não tem muito segredo não. Eu vou mandar para vocês eu faço uma planilha aqui legal para vocês terem o controle disso aí. Porque ele é um contrato futuro, Yali. Ele depende do que você tem. Ele usa as suas outras coisas que tem na sua carteira como garantia. Se você já tiver ações, fundos, essas coisas, ele usa isso como garantia. Se você não tem nada, ele pede umas outras garantias, porque ele não é um contrato normal a termo, não é? Você não está comprando uma ação agora. O OZEUD, a essência dele é um contrato futuro, ele é um pouco diferente. Depois eu explico para vocês como é que funciona isso aí do mercado futuro agora também, porque agora não vai dar tempo, tá? Bom, foi muita informação, pessoal. Eu vou mandar para vocês o resumo por escrito dessas anotações que eu estava fazendo ali e de tudo que a gente falou aqui. E tentem fazer, tá? Tentem começar a sua carteira de investimento agora. Tentem ter essa rotina mensal, R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, R$ 200 por mês, R$ 2.000 por mês, sei lá, cada um vai ter isso aí, né? E começa a fazer, tá? E aí depois disso, a gente vai começar a ter mais dúvidas mais específicas, mas é fazendo que você vai aprender e começar a ter mais dúvidas mais específicas, tá bom? E aí a gente vai fazer isso toda semana, toda quarta-feira, 12:30, a gente almoça junto aqui, vai falar de algum assunto, seja gestão de negócio, investimento, vamos ver qual vai ser o próximo assunto da próxima semana, mas talvez seja até mais investimento de novo, porque surgem dúvidas, né? Não tem jeito. Mas vamos ver, tentem fazer aí durante essa semana, se surgir dúvida, me manda, tá bom? É isso, moçada, precisam da minha sala aqui. Cancelou a reunião aqui? Cancelou a reunião aqui, eu tenho reunião agora também. Mas é isso, moçada, então boa semana para vocês e vamos falando. A questão da Itaúsa. Eu vou mandar um áudio. O que eu tenho que mandar um áudio mesmo? A marcação mercado Itaúsa.
Vou mandar um áudio no grupo, Lucas, sobre Itaúsa e sobre marcação a mercado, tá? Vai ser, não sei se eu consigo agora, mas agora à tarde, hoje ainda eu mando, hoje aí da tarde aí, tá? Valeu. Tamo junto, irmão.